Uma das principais estratégias que a esquerda sempre usou ao longo de sua história foi a de apagar pessoas, apagar fatos e querer reescrever a história através da imposição de narrativas. E nós estamos vivendo isso no Brasil de hoje. Assunto que eu quero muito discutir com você e tentar entender as razões pelas quais esse tipo de ação, que ficou conhecida como uma prática stalinista, está sendo aplicada nos dias de hoje em nosso país. É um tema interessante e que pode ajudar a entender um pouco mais da realidade política atual e eu quero conversar com você, mas antes pedir, olha, compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, ative o sininho, compartilhe o conteúdo, inscreva-se, chame as pessoas para participar. Nos últimos tempos, nós estamos observando a movimentação da facção criminosa travestida por uma sigla política que, inaceitavelmente, mesmo contra todas as evidências jurídicas, continua existindo em nosso país, que é o PT. O PT não tem mais nenhuma condição legal de continuar existindo. Recebeu dinheiro do crime organizado, de organizações internacionais, atua contra o país de forma deliberada e sistemática, enfim, não há sustentação jurídica para a manutenção de uma sigla que, na verdade, é apenas uma fachada para delinquentes e criminosos. No entanto, o PT continua aí e o seu verme-mor também continua atuando. Mas observem bem que, a exemplo do que o Stalin fez apagando figuras das fotos oficiais, tirando pessoas, a exemplo do que a esquerda sempre faz com a reinvenção das narrativas, inclusive deturpando a história e adequando-a aos seus interesses, conveniências e aos seus propósitos. Nós vivemos no Brasil de hoje a tentativa de apagar a Dilma. Mas por que você acha que o Lula está tentando apagar a Dilma, tirar a Dilma do cenário? Ela não foi chamada para o jantar, ela é tratada como um estorvo, ela é os petistas a chamam, se nós a chamamos de anta, os petistas a chamam de coisas muito piores. Na verdade, os petistas têm verdadeiro nojo da Dilma, nojo e medo. Essa é uma questão fundamental. O Lula está escondendo a Dilma por medo, porque a insanidade e a irresponsabilidade com que o Lula tratou a economia nos seus 8 anos de roubo, crime, inclusive de morte, e bandalheiras, estourou no colo de uma estúpida como a Dilma. Porque chegou um momento no qual já havia sido roubado tanto da estrutura da máquina pública, das empresas públicas, o Lula já tinha feito tantas insanidades com o BNDES, que estourou tudo no colo da anta. Essa é a verdade. Lula é o grande responsável pelo fracasso do governo da Dilma. A Dilma não tinha nenhuma condição de ser presidente, lógico que não. Mas o estouro da inflação, o estouro das contas públicas, a irresponsabilidade das questões que estouraram na Dilma, tem a mão da leviandade econômica deste patife, que agora vem dizer que vai baixar o preço do combustível, que vai interferir, que não sei o quê. É um canalha mentiroso. E é por isso que ele precisa esconder a Dilma. Se a Dilma falar, olha, eu fracassei porque eu paguei a conta dos desmandos, das insanidades do Lula, das roubalheiras do Lula e do PT, a Dilma morre. Então, na verdade, o Lula, ao tirar a Dilma do foco, tenta mantê-la viva. Porque se a Dilma falar o que ela
pode falar, se a Dilma disser o que ela pode dizer, ela acaba com Lula, mas o PT acaba com a vida dela. Então, num certo sentido, a ação do Lula é humanitária. Porque, veja bem, justiçamento de companheiros é uma prática normal da esquerda ao longo de sua história, não só no Brasil. Essa é uma prática de queimar arquivo, de matar pessoas, que é inerente à esquerda em todo o mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Aqueles anjinhos guerrilheiros que matavam pessoas, que matavam civis, eles faziam tribunais de exceção e de justiçamento, tribunais revolucionários, para sentenciar à morte companheiros. Uma prática similar ao que o crime organizado e o narcotráfico também fazem. Observem como a postura do Lula é necessária. O PT e ele precisam tirar a Dilma do foco, porque se a Dilma abrir a boca, o Lula vira apenas o que ele é, um verme. A Dilma não pode falar, porque se ela falar, ela vai dizer, não, eu tomei por causa que eu herdei as contas, os descalabros, os escândalos, a putaria que era o governo nos tempos do cachaceiro. É por isso que o Lula não chama a Dilma para reuniões, não chamou para o jantar, não se reúne com ela, não a leva para reuniões com os movimentos sociais, não leva a Dilma nem mesmo para se encontrar com pessoas que foram ministras no seu governo, no governo da Dilma, igualmente criminosos. Então observem, o Lula precisa esconder a Dilma, porque a Dilma é a prova cabal da leviandade e da irresponsabilidade e da patifaria que foi o governo do Lula. A Dilma pagou a conta, a Dilma se ferrou por causa das ações que estouraram no colo dela. As contas chegam um dia. Claro que ela cometeu suas insanidades como mais médicos, mas era apenas uma tentativa de obedecer o PT, porque o PT já estava precisando de dinheiro, porque os fundos de pensão já estavam todos ferrados. O Lula já tinha quebrado os fundos de pensão. O Lula já tinha roubado todo o dinheiro possível da Petrobras. Observem que no governo da Dilma você não tem mais roubalheira na Petrobras, porque não tinha mais o que roubar. O Lula e os seus cúmplices já tinham roubado tudo. Então observem como é importante entender por que o Lula precisa esconder a Dilma. Porque a Dilma, destrambelhada como é, ela não vai aceitar historicamente essa culpa. E o PT, a exemplo da esquerda, não aceita quem não reza por sua cartilha. O silenciamento da Dilma, que é uma ordem imposta pelo Lula, na minha opinião, é um ato de humanismo para preservar a vida dela. Porque o Lula sabe que a Dilma acaba com ele em uma entrevista. Resta saber se ela vai ter coragem para isso. Até o momento, eles estão conseguindo manter a medicação da Dilma em dia. E a Dilma também sabe que se ela abrir a boca, ela morre. Esse é o dilema. Cabe a nós acompanharmos e entendermos claramente por que o Lula precisa que a Dilma fique escondida. Ajude a compartilhar esse vídeo, nós precisamos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.